Aqui é o Antônio, e vamos falar do livro de Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 39. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Amados irmãos e irmãs, que alegria é poder compartilhar convosco uma das passagens mais poderosas das Escrituras. Romanos 8 é um verdadeiro hino da liberdade em Cristo, uma declaração de vitória, graça e esperança eterna. O apóstolo Paulo começa com uma afirmação que muda tudo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veto 1. Essa declaração nos convida a olhar para nossa nova identidade. Não estamos mais condenados. A culpa do pecado foi cravada na cruz. A condenação que pesava sobre nós foi retirada quando Cristo assumiu nosso lugar. A lei não pôde nos salvar porque a carne era fraca, mas Deus enviou seu Filho, e o pecado foi condenado na carne. Veto 3. Para que agora a justiça da lei se cumprisse em nós. Em Cristo somos livres, mas essa liberdade não é um convite ao pecado. É um chamado a viver segundo o Espírito. Paulo contrasta dois estilos de vida, um dominado pela carne e outro conduzido pelo Espírito. A carne leva à morte, mas o Espírito leva à vida e paz. Vê 6. E ele é direto. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vê 8. Contudo, se o Espírito de Deus habita em nós, então não estamos mais na carne. Vendo 9. E se Cristo está em nós, mesmo que o corpo físico esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito está vivo por causa da justiça. Veto 10. E mais. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará também os nossos corpos mortais. Veto 11. Paulo então nos lembra: somos devedores, mas não à carne. Veto 12. Vivemos agora com um novo propósito: mortificar as obras da carne. É um chamado, mas não estamos sozinhos. O Espírito nos ajuda. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 14. Não somos mais escravos do medo, mas recebemos o Espírito de adoção, e podemos clamar: Abba, Pai! Versículo 15. Essa é a nossa identidade. Filhos. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Versículo 17. Isso significa que mesmo que soframos com Ele, também seremos glorificados com Ele. E Paulo, com a sabedoria inspirada por Deus, declara: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 18. Toda a criação geme, como quem sofre dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 19 e 22. E nós também gememos, ansiosos pela redenção do nosso corpo. Versículo 23. Mas temos esperança. E essa esperança não é em coisas visíveis. Esperamos com paciência. Versículo 25. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Às vezes não sabemos nem como orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 26. E Deus, que sonda os corações, entende a intenção do Espírito. E então vem uma das verdades mais preciosas da Bíblia. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 28. Nada escapa do plano soberano de Deus. Ele nos conheceu, nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Versículo 29. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Versículo 30. É uma cadeia inquebrável da graça. Diante de tudo isso, Paulo pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Ele não poupou seu próprio filho. Como não nos dará também todas as coisas? Quem nos acusará? Deus é quem justifica. Quem condenará? Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Versículo 34.
E então, o clímax dessa mensagem maravilhosa. Quem nos separará do amor de Cristo? V35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso, pelo contrário. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. V37. E Paulo encerra com uma certeza inabalável, que deve ser a nossa também. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. V38-39. Agora, para você entender o que isso significa na vida das pessoas, preciso te contar uma história. O nome dele era Júlio, um homem comum aos olhos do mundo, mas travando dentro de si uma guerra que ninguém via. Tinha seus 34 anos, trabalhava como motorista de aplicativo, morava sozinho desde que sua esposa o deixou com um bilhete na geladeira e um silêncio que ecoava pelas paredes do pequeno apartamento. Júlio tinha perdido o brilho nos olhos. A vida para ele havia se resumido a pagar contas, suportar dores e esconder lágrimas atrás de um sorriso forçado para os passageiros que transportava todos os dias. Ninguém sabia, mas todas as noites ele olhava para o teto e perguntava: Deus, o Senhor ainda está aí? Ele já havia pisado na igreja quando era adolescente, se lembrava das músicas, das palavras, dos cultos, mas parecia tudo distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Certa tarde, Júlio pegou uma passageira chamada Dona Marta, uma senhora de cabelos grisalhos, voz doce e um olhar que parecia enxergar a alma. Ela entrou no carro com um sorriso e, em vez de ficar em silêncio como a maioria, puxou conversa. Filho, você acredita que Deus pode mudar uma vida inteira em um segundo? Júlio sorriu de canto, sem muita vontade de discutir fé com estranhos, mas respondeu por educação. Não sei, dona. Faz tempo que não penso nessas coisas. Pois devia, meu filho. Porque ele pensa em você o tempo todo. As palavras bateram como um vento frio. A senhora não sabia nada sobre ele. Não sabia das suas dores, dos seus fracassos, das suas noites mal dormidas. Mas parecia que Deus tinha acabado de dar carona para si mesmo naquele carro. Ao final da corrida, ela o olhou fixamente e disse: Leia Romanos capítulo 8. Vai te ajudar. Acredite. Júlio riu, desconcertado. Vai ver, era só coincidência. Pensou. Mas naquela noite o nome daquele capítulo não saía da cabeça dele. Ele abriu a Bíblia que estava empoeirada no fundo da gaveta. Um presente da avó, anos atrás. E ali, com as mãos tremendo e o coração acelerado, leu: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquelas palavras atingiram Júlio como uma onda que invade a areia sem pedir licença. Nenhuma condenação? Nem mesmo para ele, que tinha traído a confiança da esposa, gritado com a mãe no telefone, desejado desistir da vida tantas vezes, ele continuou lendo. Cada versículo era como um remédio para a alma doente. Descobriu que o Espírito Santo intercede por nós, que mesmo quando não sabemos orar, ele entende nossos gemidos. Descobriu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nada pode nos separar do amor dele. E Júlio chorou. Não aquele choro de frustração, mas um choro de quebrantamento. Era como se, depois de anos de escuridão, uma luz suave começasse a entrar por entre as frestas da sua alma. Naquela madrugada, ele se ajoelhou, algo que não fazia há muito tempo. Com poucas palavras e muita dor, disse: Deus, se ainda há salvação para alguém como eu, então me ajuda. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver de verdade. E algo mudou. Nos dias que seguiram, ele voltou a Romanos 8 várias vezes. Era como se cada leitura limpasse mais um pouco da sujeira que o pecado tinha deixado. Ele começou a ver a vida com outros olhos. Os mesmos passageiros, que antes eram um peso, agora se tornaram oportunidades de ouvir e até vez ou outra compartilhar algo de Deus.
Começou a frequentar uma igreja pequena, perto de casa. Sentiu-se acolhido, não julgado, não apontado, mas tratado como filho. Lentamente, Júlio entendeu que não era mais escravo da carne, que podia viver segundo o Espírito, que mesmo que tivesse cicatrizes, Deus não o via como um fracasso, mas como alguém que foi justificado, perdoado e chamado. E quando as lutas vinham, porque elas não deixaram de existir, ele se lembrava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje Júlio ainda é motorista de aplicativo. Ainda paga boletos, enfrenta dias difíceis e sente saudades da esposa que se foi. Mas agora, ele vive com esperança, porque entendeu que o amor de Deus não é condicional, que não há altura, nem profundidade, nem passado, nem erro que o separe de Cristo. E talvez você esteja como ele estava, cansado, vazio, cheio de dúvidas e querendo desistir. Mas eu te digo, Romanos 8 ainda é verdade. Ainda transforma vidas. Ainda dá vida a quem pensava que só restava a morte. Se Deus fez isso com o Júlio, Ele pode fazer com você também. Agora é com você. Você acabou de ouvir verdades profundas sobre o amor de Deus. Um amor que não se abala com os seus erros, que não desiste de você, que não está condicionado ao seu passado ou à sua performance. Romanos 8 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a culpa que você carrega, os pecados que você cometeu e a dor que parece nunca passar, tudo isso pode ser transformado pela graça de Deus. Talvez você tenha vivido segundo a carne, como o texto diz. Talvez tenha seguido os próprios desejos, escolhas e caminhos sem se lembrar de Deus. Talvez tenha até mesmo tentado, por conta própria, mudar de vida, melhorar, fazer diferente, mas continua caindo nos mesmos erros, sentindo o mesmo vazio. Isso só confirma o que a Bíblia já diz. A carne nos afasta de Deus, e sem o Espírito de Cristo não somos dele. Mas há uma boa notícia. Você pode mudar isso agora mesmo. Jesus morreu por você. Ele enfrentou a cruz, o abandono, a dor e o peso dos nossos pecados para que hoje você tivesse a oportunidade de ser livre. E ele não ficou morto. Ele ressuscitou, está vivo e vive para interceder por você. Ele não quer te condenar. Ele quer te transformar. Romanos 8,15 diz que não recebemos um espírito de medo ou escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Isso quer dizer que você não precisa mais viver com medo, perdido, sozinho. Você pode ser filho. Você pode ser filha. Deus quer que você faça parte da família dele. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Nem o seu passado, nem seus vícios, nem sua frieza espiritual. Ele está de braços abertos. Ele te chama hoje. Você só precisa dizer: sim, Jesus, eu me rendo. Aceitar Jesus não é entrar para uma religião. É ter um encontro real com o Deus vivo. É receber um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança. É caminhar, não mais sozinho, mas com o Espírito Santo dentro de você, guiando, ensinando, fortalecendo. Você quer essa mudança? Então ore aí onde você está. Com sinceridade. Com verdade. Fale com Deus como você falaria com um pai amoroso. Peça perdão. Entregue sua vida. E convide Jesus para ser o Senhor da sua história. E se você já foi dele um dia, mas se afastou, hoje é o tempo de voltar. Não adie. Não espere estar melhor. Ele te quer agora mesmo, do jeito que você está, porque em Cristo você é mais que vencedor. E uma nova história está prestes a começar. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.